Glória a Deus. Por gentileza, vá lá para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Enquanto você vai abrindo lá, gostaria de lembrar algumas das coisas que Deus tem falado conosco nesse ano, que eu tenho me lembrado. Esses dias o Senhor nos falou sobre o fato que você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você recebeu a vida e a recebeu em abundância. A vida do próprio Deus, a vida divina, a natureza de Deus, ela foi revelada e ela está aí no seu coração. E ela está a tal ponto que ela é uma fonte de vida a jorrar. Você não se torna mais um consumidor das coisas do reino, você é um produtor de vida, porque você se tornou um espírito vivificante. O que não existia antes, uma nova criatura foi estabelecida e você pode se levantar como um filho de Deus. Amém, queridos? E aí nós falamos um pouquinho, recebemos um pouquinho a orientação de como ser cheio do Espírito Santo. A maneira como nós vamos falando, né? O nosso falar ou nos enche ou nos esvazia do Espírito. E aí nós temos a escolha, mas um povo sábio, ele escolhe falar das coisas de Deus e do testemunho de Deus na sua vida e da fidelidade de Deus na sua vida, e isso vai te enchendo, e aí vai te levar a cantarolar, e a celebrar, e a cantar no Espírito, cantar com entendimento, a se mover no canto com gratidão. Você vai sendo levado a viver uma vida de gratidão e de reconhecer, mesmo em meio às dificuldades, você sempre tem uma razão de ser grato, e isso vai te enchendo do Espírito Santo. E o quarto ponto, naquele processo de ser cheio do Espírito Santo, é a sujeição. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, ele se sujeita aos seus irmãos e vai experimentando o favor de Deus. Falamos um pouquinho sobre a questão de termos recebido a autoridade da parte do Senhor Jesus para fazermos discípulos, servirmos pessoas para que sejam como o Senhor Jesus é. Falamos um pouquinho, ouvimos uma palavra sobre o fato de que Jesus está voltando. Às vezes a gente vai se acostumando sobre os gritos de guerra, a gente vai se acostumando sobre os terremotos, a gente vai se acostumando da maldade e vai falando conforme o mundo fala, e os sinais estão gritando aos nossos olhos. Jesus está voltando. Prepare-se e prepare os outros para encontrar o Senhor Jesus. E fomos instigados a pensar nisso. Nós falamos e ouvimos um pouco sobre o fato que o nosso falar tem autoridade, né? Temos dito que a palavra de vida e morte está nos seus lábios. Portanto, eu vou falar palavras de vida e não de morte, palavras de abundância e não de miséria, palavras de saúde e não de doença, porque na sua boca, na minha boca existe um milagre. E com a sua palavra, com a sua boca, você vai construindo a sua vida. E eu acho interessante, impressionante como a gente começa a ouvir a parte da neurociência começando a falar as mesmas coisas. Até parece que a gente está copiando deles. Na verdade, eles estão copiando a própria palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus. Como você constrói, edifica a vida, o mover de Deus na sua vida por intermédio do seu falar. Lembrando 2 versículos ainda antes de eu entrar nesse capítulo 20 de Mateus, você deve de lembrar Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, a começar perto de casa, aí na vizinhança, aí no estado, na nação que nós vivemos, aí até aos confins da terra. Uma testemunha é o quê? É uma pessoa que viu algo, que experimentou algo, que presenciou, teve uma experiência com aquilo, e então testemunha. Pergunto, você é uma testemunha da cura dos 10 leprosos na Bíblia? Não. Você crê, e por isso você compartilha. Você é uma testemunha da ressurreição de Lázaro? Não, porque você não esteve lá, mas você crê porque está na Bíblia que escreve. Você é uma testemunha das coisas que você experimenta, do que você vê na vida dos seus irmãos ao seu redor, o poder de Deus agindo. Então, hoje prepare o seu coração. Nós vamos experimentar um novo tempo a partir de hoje. Eu quero fazer algumas declarações proféticas. Você é uma testemunha e vai experimentar mais intensamente ainda a testemunha do poder de Deus agindo na sua vida e por intermédio da sua vida. Diga comigo assim, glória a Deus, eu recebo isso. Outra palavra que nós temos, que talvez você também saiba de cor, que diz lá em Efésios 2:10, que nós somos
feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus abençoou a sua vida, Deus estabeleceu um projeto, um plano de serviço para a sua vida, lhe capacitou dando ministério, lhe capacitou dando dons para que você possa cumprir. E as boas obras não são sementes, as boas obras são frutos do que Cristo fez na cruz, que você serve às pessoas. Por exemplo, a cura. A cura é uma boa obra que Deus lhe deu na mão, e que Cristo Jesus conquistou, e você vai e ora, põe as mãos sobre as pessoas e transfere essa cura sobre a vida das pessoas. Assim é a paz que Deus tem dado no seu coração, é um fruto da obra de Cristo na cruz, e quando você ora pelas pessoas, esse fruto, essa obra, ela se manifesta na vida das pessoas. Nós muitas vezes temos sido assim, encravados que boas obras é dar pão àquele que não tem o que comer. Também, mas não é tudo, é uma pequena parte. As boas obras é pegar a obra da cruz, tudo que Jesus conquistou ali na cruz, e você traz e serve as pessoas com esse fruto. Você abençoa ela, você se torna um garçom, que você pega o que Deus deu para você e você transfere para as outras pessoas. E à medida que você vai transferindo o que Deus deu para você, acontece o processo da multiplicação, aquilo vai aumentando, aumentando. Deus deu uma palavra, você transfere aquela palavra a outra pessoa, Ele lhe dá mais uma palavra. Você tem uma revelação da palavra de Deus, você transfere essa palavra que te edificou para edificar o outro, e a Deus vai multiplicando isso na sua vida. Então, só lembrando esse texto, fazer boas obras é distribuir a conquista de Cristo, que Ele conquistou ali na obra da morte e da sua ressurreição. Tudo bem? Guardou isso, essa lembrança? Então vamos ler esse texto de Mateus 20. E aí vem uma pergunta com que eu quero trabalhar nesse texto. O que me impede de ser uma testemunha? O que me impede para que o poder de Deus flua livremente na minha vida? O que me impede de fazer boas obras? Vamos ler esse texto. Mateus 20, vou começar ali do 17, a partir do 17. Pelo contexto nós entendemos aqui que Jesus está na cidade de Jericó e ele vai subir a Jerusalém. Versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, no caso Tiago e João. E adorando ao Senhor Jesus, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A mãe de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João,
ela veio para o Senhor Jesus com um pedido. Ela pediu uma audiência e o Senhor Jesus ele respondeu para ela: então, o que queres que eu te faça? Imagine se você se pede uma audiência com o seu Criador e ele abre o coração e diz assim: o que queres que eu te faça? Como que é só pedir. Está aberto. Peça o que você quiser. E a mãe dos meninos, ela disse simplesmente: manda aqui no teu reino, os 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E esta mãe, ela estava pedindo ao Senhor as melhores posições, as posições de honra no reino de Deus. Eles ouviram falar que Jesus estava pregando sobre o reino, dizendo desde o começo que as pessoas precisavam mudar a sua mentalidade, porque o reino havia chegado. E ele ministrou sobre o fato que o reino não está em visível aparência, mas o reino de Deus se manifesta em nós. E toda a pregação, a mensagem, a manifestação da cura, a manifestação da libertação, do ensino, era uma manifestação do reino de Deus tocando as pessoas ali onde elas estavam. Toda a expressão, a manifestação do Senhor Jesus era a manifestação desse reino. E no entendimento dessa mãe, como no entendimento dos demais que andavam com o Senhor Jesus, havia esse entendimento de um reino. Então tem um governante, então tem um lugar à direita, tem um lugar à esquerda. Eles tinham em mente a mentalidade de uma estrutura de governo como nós temos hoje em dia. E a mãe, ela pede então as melhores posições e as posições de maior honra. A mãe nesse texto aqui, ela simboliza para nós a nossa cultura, a nossa sociedade, a tradição de pensamento, a maneira de se pensar numa cultura que nós temos ao nosso redor hoje, como a Bíblia diz lá em Romanos 12:2, que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, a maneira desse mundo pensar. E como é que esse mundo pensa? É a maneira dessa mãe pensar. Ela representa essa sociedade, essa cultura. E nessa cultura em que nós vivemos, você e eu vivemos, é uma cultura que busca posição. É uma cultura que busca a honra. Ela busca o reconhecimento e o sistema dentro do qual nós vivemos e a maneira como nós somos formatados na nossa maneira de pensar, nos ensinos que nós temos desde pequeno em casa, ou nas escolas, ou nas faculdades, a formatação que existe da maneira como instituições e grupos de pessoas é conduzido, é esse sistema de pensamento que essa mãe tinha. Você é alguém se você tem uma posição. Você é alguém quando você é reconhecido pela posição que você tem e você alcança o respeito das pessoas ao teu redor por causa da posição. Então o sistema em que nós vivemos nos ensina que nós trabalhamos e estudamos para alcançar uma posição de destaque e que dê um bom retorno financeiro. Uma das grandes dificuldades quando a gente faz o treinamento do IES, o Guia de Carreiras, é que sempre a pergunta está: mas o que dá mais dinheiro? Do que você vai viver bem? E a partir dali se busca um trabalho para o nosso filho, para a nossa filha. As pessoas no sistema em que nós vivemos, elas são valorizadas e são reconhecidas pela sua posição. Em simples fato, aquela frase que muitas vezes as pessoas dizem quando elas são abordadas ou confrontadas: você sabe com quem você está falando? Porque a nossa sociedade ela é regida pela posição. Ela é regida pelo que você tem em seu banco, pela força econômica que você tem, que lhe dá uma posição, que lhe dá um status. E quando pessoas elas estão insatisfeitas porque elas não recebem o reconhecimento que elas entendem que elas deveriam de ter pelo trabalho, pelo esforço que têm feito. E dificilmente alguém sai de um trabalho ou sai de uma instituição porque está servindo ali com alegria, está fazendo o que lhe é pedido com satisfação. Saímos de lugares onde nós não nos sentimos bem por causa que a nossa posição
não é reconhecida, o nosso reconhecimento das outras pessoas não é respeitado, a gente acha que tem tanto tempo já de carreira, tanto tempo de reconhecimento, tanto tempo de serviço, e nós temos uma expectativa dentro do nosso coração de ser reconhecido, porque é assim que a cultura ao nosso redor pensa, e muitas vezes nós nos vemos emaranhados nos sentimentos e pensamentos desta mesma forma. O nosso chamado, quando nós começamos a ler o reino de Deus, é para servir o nosso próximo, a fazer o bem. No reino de Deus é uma outra cultura. É uma cultura que não tem em mente a posição. Ela até acha estranho quando pessoas valorizam a posição, valorizam o título, valorizam o reconhecimento. No reino de Deus se olha para as oportunidades de servir. Opa, aqui tem uma oportunidade, tem uma necessidade, puxa, eu vou servir essa necessidade. No reino de Deus nós somos vistos pelas obras, por nossa ação, e não pela posição em que temos. Quem quer reconhecimento, e quem está inquieto por querer reconhecimento, tem essa mentalidade por trás disso. E às vezes nós nos enganamos, ou o contexto em que nós vivemos, ele nos engana, e nós seguimos esse sentimento achando que é algo de Deus e não é. Porque o reino de Deus, ele tem uma formatação, uma maneira diferente de pensar. É uma maneira simples de servir. E a formatação do tempo em que nós vivemos é uma formatação que está baseada na posição. Interessante quando você olha a resposta do Senhor Jesus, ele questiona o pedido, dizendo assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Vocês por acaso podem beber o cálice que eu estou por beber? Ele acabara de falar que ele ia ser traído, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser punido pelos nossos pecados e que ao terceiro dia ia ressuscitar. Parece que eles só ouviram o final e não ouviram o processo que ele estava por passar e que ele tinha vindo para esse propósito. E como filho de Deus, como aquele que tinha toda a estrutura, toda a posição de Deus, ele não considerou a sua posição como algo que estivesse sendo tirado dele. Mas ele viu o coração do seu pai, ele queria agradar o seu pai. E por causa de querer agradar ao seu pai, ele não considerou, nem passou a sua mente em dizer: não, mas eu sou o filho aqui, vai o anjo Gabriel, ele também é forte, ele vai conseguir fazer isso. Ele não considerou isso. Nem passou pela sua mente, ele passou no seu coração o desejo de servir o que estava no coração do seu pai, que era resgatar a você e a mim para a comunhão com ele. E ele se tornou homem, e como homem ele se humilhou e se tornou servo. E serviu o propósito de Deus. E o Senhor Jesus, ele começa a falar aqui da boa obra que ele deveria de fazer, resgatar a humanidade. A posição que ele haveria de alcançar depois da sua ressurreição, não era pela posição que ele fazia, era pelo coração dele em agradar ao seu Pai. E ele fala a eles que a ignorância deles estava levando eles a pedir coisas que eles não tinham entendimento que eles podiam receber ou passar. E a pergunta deles e a resposta ao questionamento do Senhor Jesus parece mais uma entrevista de emprego, onde aquele que está ansioso para receber o emprego, ele promete qualquer coisa, ele diz: sim, nós podemos. E aí Jesus diz assim: beber o meu cálice, e aqui agora ele não fala mais do cálice do propósito de Deus na vida dele, de morrer pela humanidade, mas o cálice da aliança. Vocês vão beber esse cálice, sim. Mas ele diz: ao assentar à minha direita e ao assentar à minha esquerda, isso não me compete a mim concedê-lo. Não é da minha alçada isso. E isso ele diz, é para aquele a quem o Pai tem preparado. O Pai preparou a pessoa para a posição certa. E aqui ele diz simplesmente assim, que quem determina a posição no reino de Deus é o Pai,
e não é o filho. A mãe veio pedir uma posição. A cultura pede por isso. A nossa tradição pede por isso. E ela não foi atendida. Porque toda vez que a nossa oração, de alguma forma, ela está com algum sentimento, um pensamento, consciente ou inconsciente, buscando uma posição, a resposta sempre vai ser não. Não é por aí. E o que devemos pedir ao filho? Devemos pedir aquilo pelo qual ele viveu e pelo que ele nos ajuda e porque ele nos concede dons e porque ele nos concede ministérios. Quando a minha oração é: me ensina a amar aquele que eu não estou conseguindo amar, essa oração é uma oração atendida. Quando você faz uma oração e você pede assim: Senhor, eu quero evangelizar as pessoas do meu relacionamento, mas eu não sei como alcançá-los. Me ensina o caminho do coração deles, para que eu possa alcançar essas pessoas para o Senhor Jesus. Quando você faz uma oração: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, e como é que eu consigo cumprir com ela? É a mesma posição de Maria, quando ela recebeu o comissionamento dela ser a mãe do Senhor Jesus, de ela ser aquela pessoa que Deus ia usar para isso. A pergunta dela para o anjo foi: ok, como eu preciso, o que eu faço para que essa vontade do Pai se cumpra na minha vida? Ensina-me a fazer a obra que foi preparada para mim fazer. Esta é uma oração que é atendida. Se eu peço dinheiro para obter posição, eu não serei atendido. Se eu pedir dinheiro para poder servir melhor as pessoas, aí uma possibilidade muito grande de ser atendido. Se eu pedir dons espirituais para alcançar uma posição e de reconhecimento diante dos outros, para que os outros vejam como a unção se move por intermédio da minha vida, eu não serei atendido, porque Deus não está interessado nisso. Se eu peço oração para servir pessoas, e para que eu possa servir pessoas, eu preciso desses dons, ó Deus, me ajuda, me dá esses dons. Essa oração é atendida. Por anos na minha vida eu fiz a seguinte oração: Senhor, dá-me os melhores dons, para que eu possa servir da melhor maneira aqueles que o Senhor tem me confiado. Os dons são dados para servir. E a minha oração, ela precisa estar voltada a um serviço. Eu tenho um serviço por cumprir. Senhor, me capacita para esse serviço. Essa oração, ela é atendida. Mas dizer assim: Senhor, me faz presidente dos pastores dessa cidade. Ele atende a oração, mas daí quebranta, né? Ele quebranta o coração para isso. Senhor, me dá a última das últimas revelações do céu. Jesus, eu estava lendo essa semana em João 7, até compartilhei essa meditação. Ele diz assim: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, esse conhecerá a doutrina, a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Querer fazer a obra para cumprir a vontade do Pai, então sim, eu vou receber a revelação que eu preciso para cumprir aquela obra. Se eu tenho uma pessoa diante de mim, eu não sei como servir, eu faço uma oração: Senhor, me revela o que é necessário, para que eu possa servir essa pessoa de maneira adequada. Então, eu vou receber a orientação, a manifestação do Espírito Santo que eu preciso. Hoje, quando pessoas estudam, elas estudam para obter posições. Muitas vezes buscamos o conhecimento para usar o conhecimento para dominar outras pessoas. E às vezes até o conhecimento da Bíblia para dominar outras pessoas com o nosso conhecimento. Enquanto que o conhecimento é dado para servir o nosso próximo, ajudá-lo para que saia da ignorância, ajudá-lo para que aprenda e possa caminhar com as suas próprias pernas. A Bíblia é muito clara: não devemos nos conformar com este mundo. E eu estudo sim,
para poder servir melhor. Por muitos anos eu resisti a fazer uma pós-graduação, porque ao meu redor tinha todo esse processo. Se precisa fazer uma pós-graduação para obter o melhor reconhecimento dos outros. Não, para isso eu não faço. Se precisa fazer um doutorado, aí sim, vão te chamar de doutor. Não, para quê? Agora, se eu preciso de um doutorado para servir o melhor meus irmãos, sim, então eu vou fazer o doutorado. Se eu preciso de uma pós-graduação para me especializar melhor na minha área e você poder servir melhor ao seu próximo naquele serviço que você tem, aí sim, a pós-graduação vai lhe ajudar e vai abençoar. Quando você e eu nós entendemos e ajudamos os nossos filhos a olhar para o estudo, não para galgar posições, mas para assim poder servir melhor ao seu próximo, com todo o conhecimento que vai angariando, aí sim, o estudo toma uma forma de ser algo agradável, de ser algo prazeroso. E como posso? A grande pergunta aqui é como eu posso me aperfeiçoar para servir melhor o meu próximo? E a promoção no reino de Deus, ela está ligada com a habilidade de serviço, com a habilidade e a fidelidade que eu tenho naquilo que Deus me deu. E aí sim eu vou experimentar como Deus, que olha as coisas que eu faço no secreto, que olha como está o meu coração enquanto eu sirvo. Ele sim vai me promover como Ele quer. Interessante, no versículo 23, ele diz assim: porém, a posição, ela está preparada para aqueles que meu Pai preparou. Quem entrega uma posição a alguém é o nosso Pai Celeste. E Ele tem isso preparado, já está como que preparado o lugar para aquele que serve. A posição que alguém tem é algo que você pega nesse texto, você vai perceber que quem deu a posição de liderança, quem está, é o próprio Deus. E quando essa liderança ela não está andando de acordo com os princípios de Deus, o que acontece? O próprio Deus tira aquela pessoa daquela posição. Usa todos os mecanismos que a humanidade tem colocado, que as leis têm estabelecida, mas Deus é que coloca as autoridades, como é colocado no texto. E quando Deus entende que essa autoridade não caminha dentro desse propósito, quem tira essa autoridade é o próprio Deus. Eu não preciso nem me rebelar contra ela. Mas o que eu preciso fazer, é o que Deus espera, que eu reconheça que a autoridade estabelecida é a autoridade que Deus colocou na minha vida. E aqui eu queria lembrar um outro texto, lá de 1 Pedro, se quiser anotar, por gentileza, anote 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, o nosso Pai, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade, ela retém a humildade. Ela é como que um contraponto. Quando caminho em humildade, eu estou descansado. E talvez aqui até tenha uma ponta do processo de estresse que muitos vivem, muitos de nós vivemos. Quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós temos paz. E a paz que excede o entendimento, a paz que excede a nossa compreensão de poder explicá-la. Mas quando eu não me humilho diante da poderosa mão de Deus, o que acontece? Eu fico ansioso. Eu fico ansioso pela posição, eu fico ansioso por ser exaltado, eu fico ansioso para chegar à minha promoção, eu fico ansioso para chegar àquilo que eu tenho da promessa de Deus na minha vida, mas eu fico ansioso e eu esqueço de servir. Eu esqueço de fazer o que me é pedido. A atitude de humilhar, ela é uma atitude ativa, é uma ação que eu tomo. E essa ação é colocada aqui, humilhai-vos, se colocando debaixo da poderosa mão de Deus. E estar sob a poderosa mão de Deus é estar na posição que Deus me colocou, debaixo de uma liderança específica. É aquilo que nós falamos sobre o submeter-se uns aos outros, para sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes as pessoas usam esse texto para deflagrar a sua própria ignorância sobre o assunto de autoridade espiritual. Não,
Eu me submeto debaixo de Deus. Meu pastor é o Senhor Jesus. Eu não tenho pastor na minha vida. Até parece espiritual, mas é um puro engano. Porque o princípio de Deus de autoridade espiritual é bem distinto. E Deus coloca pessoas sobre a minha vida para me abençoar e me orientar. E quando eu me humilho e coloco a minha cabeça debaixo da mão do meu líder, do meu apacentador, aí eu percebo que eu sou guardado, sou protegido, porque Deus estabeleceu uma linha para me abençoar e tocar a minha vida. Isso quer dizer, Deus usa uma pessoa para que eu coloque a minha cabeça debaixo da sua boa mão. E se me levanto contra a posição de alguém, eu estou me levantando contra a própria posição que o Pai colocou para com esta pessoa. Se eu falo mal do meu líder, do meu pastor, o que acontece? Eu estou falando mal contra o próprio Pai que colocou ele sobre a minha vida. Alguém a quem ele deu a posição para você pôr a cabeça debaixo da mão, assim a potente mão de Deus te guarda. E eu sou guardado e me submeto a ela. E no tempo certo, como diz o texto ali, eu serei exaltado. Ele me dará uma posição. O meu foco, enquanto eu aguardo a posição que Deus tem preparado para mim, é servir. É olhar para aquilo que está ao meu redor e servir. Enquanto Ele, no seu tempo, vai me recompensar. A palavra tempo, aqui oportuno que é usado nesse palavra aqui, não é cronos, é a palavra kairos. É um tempo específico que Deus estabeleceu dentro do cronos, quando Ele vai me exaltar. E Ele vai me exaltar quando Ele me vê no meu secreto, servindo e buscando a Ele. E Ele que me vê no secreto, Ele vai me exaltar no tempo dEle, no tempo apropriado. O que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto é que eu preciso servir aquilo e aqueles que Deus colocou na minha vida. E o Pai, a seu tempo, vai me colocar na posição que Ele tem preparado para mim. Então a minha atitude é a atitude do Senhor Jesus que Ele espera de nós. A minha atitude é me humilhar e servir. Com a mesma atitude que o Senhor teve, que se humilhou e se fez servo. Ele mesmo decidiu por isso. Muitas vezes as pessoas acham que se humilhar e se colocar debaixo de uma liderança é algo triste, é algo sem cor, é algo sem alegria. E o mundo pensa assim. A sociedade ao nosso redor pensa assim. O sistema que está ao nosso redor pensa assim. Que servir ao meu líder é, de alguma forma, o sentimento de errado. No reino de Deus o pensamento é, eu tenho alegria em servir o meu líder. Eu tenho alegria em servir aqueles que Deus colocou na minha vida. A ansiedade, ela vai buscar a posição. E a fé, ela busca a ação de servir. Interessante que quando os outros 11 discípulos, outros 10 discípulos, escutam falar do que a mãe de Tiago e João pediram para Jesus, o que acontece? Acontece uma revolta entre eles. Eles ficaram um com o outro, me segura senão eu bato, me segura senão eu vou para cima. Começou a causar o quê? Divisão. Divisão na liderança do Senhor Jesus. Os próprios 12, eles estavam agora divididos entre 2 e 10. E um queria pegar o outro. E um queria, como é que você acha? Eu já fiz tanto, e como é que você acha que você vai ganhar no meu lugar? Não, eu sou o apóstolo amado que põe a minha cabeça perto do Senhor Jesus. Ah, você não viu? Jesus me chamou que eu sou a rocha. E sobre essa rocha que ele vai construir a sua igreja. E eles começaram a debater entre eles quem tinha mais experiência, quem tinha mais influência, como é natural numa sociedade humana. E o Senhor Jesus, o que acontece? Ele tem que intervir nesse processo. Ele intervir porque na liderança dele houve um racha. Houve uma divisão, e toda vez que alguém busca por divisão, há um racha. Há um lá, há um eles e há um nós. Há esse processo de busca por posição. E aí o Senhor Jesus, ele entra com uma aula de liderança. Nessa aula de liderança ele diz assim, na sociedade em que nós vivemos, as pessoas procuram dominar umas às outras. E isso acontece até dentro de casa, quando a mulher quer dominar o marido e o marido quer dominar a mulher. E quando os filhos querem dominar os pais com seus desejos, o
processo de manipulação que muitas vezes acontece dentro de casa. E a verdadeira liderança, o Senhor Jesus diz, ela acontece por meio do serviço. O nosso foco como líderes no reino de Deus não é dominar uma pessoa. Não é dizer para ela, eu sou líder aqui, você tem que me obedecer. Não, não é esse. Isso nem passa no coração de um líder, porque o foco é sempre o servir. É procurar o bem daquele que está andando junto conosco. As perguntas que nutrem no reino de Deus é a seguinte: como eu posso abençoar melhor o meu grupo familiar? Eu que sou apacentador desse grupo. O que eu posso fazer? E como eu posso servir aqueles que Deus colocou para andar junto comigo? Como eu posso despertar o potencial que Deus colocou na vida de cada uma das pessoas que estão andando do meu lado? Às vezes eu preciso sim confrontar eles, mas não para dominar, e sim para despertar o potencial, porque quando o seu discípulo, ele tem uma mentalidade, que ele tem um bloqueio, ele não está ajustado com o reino de Deus, ele precisa de um confronto. Ele precisa ser chamado à responsabilidade quando ele está fugindo da responsabilidade. E isso é servir, não para dominar, mas para ajudar, para que aquele que anda com você, ele seja despertado no seu potencial. Liderança é inspirar aqueles que andam conosco, para que eles se tornem profissionais mais excelentes, para que eles se tornem pais mais excelentes. E muitas vezes isso vem com confronto, vem com perguntas, vem com questionamentos. A pergunta é: como eu posso incentivar os que andam comigo a servirem no meu grupo? Como eu posso incentivá-los a servir na igreja? Como eu posso incentivá-los a servir melhor no seu trabalho? Como eu posso incentivar a serem profissionais que realmente olham para o seu trabalho não como uma fonte de ganho, mas como uma fonte de servir o propósito daquilo do meu chefe, daquele que me colocou. Esta é a minha atitude, servir. Nossa posição como líderes, abrindo um parênteses, é ensinar a submissão, sim. Eu preciso ensinar, mas eu não posso exigir. Eu preciso ensinar, compartilhar. Mas a minha postura é servir. Porque a decisão de me submeter cabe a cada um de nós. A decidir, como diz o texto bíblico, a humilhar-se e a me colocar debaixo da poderosa mão de Deus, que Deus colocou sobre a minha vida. Que é o meu apacentador que está cuidando da minha vida. Quem dá a posição é o Pai. Nem o Senhor Jesus atende esse tipo de pedido. E Ele diz, dando o seu próprio exemplo, Ele diz: olha para a minha pessoa. Eu poderia vir aqui e dominar vocês com o poder da palavra. Eu podia vir aqui e dominar vocês com o poder do Espírito Santo. Eu podia vir aqui, como ali na situação quando ele estava ali com Pilatos, eu podia chamar uma legião, centenas, dezenas, milhares de anjos, e eles iam iam pegar vocês de jeito aqui. Mas ele não usou o poder dele para dominar pessoas. Ele usou o poder de Deus para cumprir com o propósito que Deus tinha dado nele, de servir com salvação aqueles que Deus tinha colocado na vida dele. O poder de Deus está aí na sua vida. A vida abundante está aí na sua vida. E o que me impede de experimentar o poder de Deus na minha vida é quando eu quero dominar pessoas, situações, manipular. Quando eu quero estar no centro e ganhar uma posição, ganhar um reconhecimento. Mas quando o meu coração está simplesmente focado nisso, como eu posso servir? O que eu posso fazer para fazer o bem daqueles que estão perto de mim? Essa é a mente. Esse é o DNA de Cristo Jesus que está na sua vida. Esse pensamento é o que eu e você precisamos nutrir quando nós lemos lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma estrutura, o mesmo paradigma, a mesma maneira de pensar, o mesmo conceito que havia em Cristo Jesus, que olhou para a humanidade e pensou: como eu posso servir a eles? Como eu posso abençoar eles? Como posso fazer deles homens e mulheres conforme o coração de Deus? Esse é o foco do reino de Deus. Ao você olhar dentro da sua casa, ao olhar para o seu marido, é pensar: como eu posso servir? Ao olhar para a sua esposa, é olhar para ela e dizer: como eu posso servir a Deus?
o propósito do Senhor na vida da minha esposa. A olhar para os filhos, Senhor, como eu posso servi-los com uma liderança, com uma educação, como eu posso servi-los com a firmeza e a ternura para que se firmem nos teus projetos. Quando olhando para os meus pais, como eu posso servir o propósito de Deus na vida dos meus pais? Como eu posso servir o propósito de Deus na vida das ovelhas que me foram dadas? Como eu posso servir ao meu apacentador e ajudá-lo a cumprir o seu propósito? Essa é a mentalidade do reino de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. É isso que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Quando você vê a pessoa de Paulo, como último exemplo, quando ele conta 3 vezes o testemunho dele, do encontro dele que ele teve com Jesus. E ele pergunta, quando vem aquela luz que toca ele e ele cai ao chão, ele pergunta: quem és? E Jesus se identifica: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas ele ficou meio assim: como assim estou te perseguindo? Ele perseguia a igreja. Se perseguia a igreja, perseguia a Jesus. E quando ele chega na próxima pergunta, Paulo faz a seguinte pergunta: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Essa é a mente do reino de Deus. E Jesus deu a orientação para ele: vá, rua tal, endereço tal, vá lá e espere. Ele ficou 3 dias esperando, sem comer. Ele jejuou, orou, pedindo 3 dias para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E logo que ele entendeu e teve a revelação, ele começou a servir o propósito de Deus, que Deus tinha falado para ele naquele momento que ele estava ali. Ele começou a pregar a Jesus, aquele que os profetas tinham pregado. Ele se posicionou. A posição no reino de Deus é o Pai quem define. A minha atitude que eu preciso assumir hoje é a atitude de Jesus, é a mentalidade dele. É valorizar isso que o Espírito chama. E certamente o Espírito Santo está aí no seu coração queimando essa palavra, porque essa é a linguagem dele. É a linguagem de servir. Para isso ele veio, para servir o propósito da cruz, para servir o propósito da manifestação do reino de Deus na vida dos teus irmãos. E ele se move para andar junto com ele. Então não vamos resistir ao Espírito Santo buscando posições, buscando reconhecimento. Vamos ter uma mente só, a mente do Espírito, que é servir, que é olhar para as pessoas e perguntar: Senhor, como eu posso servir? Me dá os melhores dons para que eu possa servir da melhor maneira possível. Essa é a linguagem que o Espírito Santo tem para com a sua vida. É isso que ele espera, que eu e você, como garçons do fruto da obra de Cristo Jesus, que são as boas obras que ele nos deu para fazer, pegar a nossa função de pegar aquilo que ele nos deu e distribuir a vida das pessoas, distribuir a palavra que consola, edifica e encoraja, de pegar a cura e ministrar a cura, seja no físico, na alma, no espírito, é ministrar as pessoas com a consolação que temos recebido. Tudo que temos recebido, toda a sua riqueza, ela foi dada com o foco de servir o próximo. E Deus ele é generoso, ele faz abundar na sua vida, para que você experimente mais e mais do que necessário. Mas tudo que eu tenho, tudo que você tem, é dado para servir, é dado para que de alguma forma eu possa alcançar e fazer o bem àqueles que estão diante de mim. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Vamos orar. Senhor, sonda o nosso coração nessa hora. E Senhor, onde foi plantado no nosso coração essa semente da posição, essa semente de querer ser reconhecido, essa semente de buscar pelos melhores lugares, essa semente que de alguma forma nos faz sentir frustrado e nos faz sentir insatisfeitos, nos faz ficar ansiosos, nos faz ficar infelizes. Senhor, eu oro que o Senhor sonde o nosso coração e nos convença da justiça, daquilo que o Senhor falou nessa noite conosco, sobre esse coração que
não pensa em outra coisa, não tem uma outra estrutura mental, a não ser de servir. Espírito Santo de Deus, faz um reset em nós, nos reprograma de uma maneira nova nessa noite com esta palavra. Uma mente que sempre olha para o serviço e não para a posição, que até quando ganha posição fica constrangido. Senhor, sempre dá-nos essa mente do serviço, a olhar dentro de casa, nas coisas simples do lavar a louça, do limpar alguma coisa. Senhor, dá-nos a mente do serviço quando nós olhamos para o nosso próximo. Espírito Santo, queima no nosso coração, marca o nosso coração, queima essa pergunta no coração nosso, de como nós podemos abençoar de uma maneira melhor, mais eficaz o nosso próximo. Senhor, Espírito Santo de Deus, por gentileza, convence-nos dessa verdade. Convence-nos, marca a nossa mente, a nossa estrutura de pensamento, marca-nos essa mente da alegria que é de poder servir com o que o Senhor nos tem dado. Sim, Senhor, esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Você que veio hoje, nessa noite aqui, e tem essa mente, puxa, eu quero sim, entregar a minha vida a esse Pai Celeste que tanto me amou e deu o seu Filho por mim, para me resgatar e me recolocar e me fazer filho. Eu quero isso. E se você quer isso, eu quero te convidar a fazer uma oração nessa noite. E dizer isso junto comigo e junto com a igreja aqui. Fazer uma oração de todo o seu coração dizendo: sim, Senhor, eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida. Bem, vamos fechar os nossos olhos. Peço que a igreja ajude em oração. E você que vai fazer essa oração, renovando ela ou pela primeira vez, faça ela de todo o coração dizendo assim: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama. E eu recebo o teu amor. E eu recebo o teu perdão. Eu recebo a manifestação do Espírito Santo na minha vida. E confesso a Jesus como Senhor da minha vida. Rejeito e repreendo toda a maldição da minha vida. E me declaro livre no poder do nome de Jesus. Querido Pai Celestial, enche o meu coração com o seu amor, com a sua paz, com a sua alegria. E eu quero te servir todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Quero ter uma palavra profética que eu escrevi e quero proclamar ela sobre a igreja. Eu gostaria muito que você se manifestasse e acompanhasse essa palavra profética, recebendo ela no seu coração e recebendo ela a favor da igreja. Declaro hoje em nome de Jesus que está sendo liberado agora um grande poder para realizarmos as boas obras, para servirmos o nosso próximo com o mesmo coração que houve em Cristo Jesus. E eu declaro que está sendo liberado hoje um mover de curas, de milagres, de sinais e prodígios, de salvação. E essa unção, ela está descendo agora, no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus te levanta para operar no sobrenatural. Hoje o Senhor abre os teus olhos para que você veja como Ele vê. Hoje o Espírito Santo lhe toma pela mão direita. Ele lhe fortalece e fortalece os seus passos para você andar no sobrenatural. Ele hoje lhe levanta para ser uma testemunha do poder de Deus que você experimenta na cura dos enfermos, na cura dos doentes, na libertação dos oprimidos pelo poder das trevas. Hoje Ele lhe levanta e lhe unge com poder para realizar as obras. Por onde você passar, a glória do Senhor está com você. Por onde você passar, o rio de Deus vai se manifestar. E ao colocar as mãos sobre os enfermos, o poder de Deus vai se manifestar. Os demônios fugirão,
a glória do Senhor descerá e virá, e através da sua vida, enchendo as vidas e os ambientes. As cadeias se rompem, os espíritos de vícios são banidos, o espírito de medo são vencidos, espíritos de morte são expulsos, espíritos de mentira são vencidos, em o nome de Jesus. Assim o Espírito do Senhor coloca você em pé sobre a palavra de Deus, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Você vai testemunhar como os apóstolos do poder da ressurreição de Cristo Jesus na vida das pessoas. Os grilhões se quebram, as muralhas se despedaçam. Assim diz o Senhor, Criador dos céus e da terra. Multidão, multidão, venha ao reino de Deus. Multidão que está indecisa no vale da decisão. Assim diz o Senhor, venha beber da água cristalina que jorre da rocha. Venha comer do mais fino trigo, venha comer do mais puro mel, venha desfrutar do mais puro azeite. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu prontamente farei isso, diz o Senhor. É um novo tempo, tempo de céus abertos, tempo de glória incomparável, tempo do resplendor do Rei Senhor Jesus, que governa e está vivo, que é poderoso e toca a sua vida. Levante a sua mão aos céus e diga, e receba. O Espírito Santo unge estas mãos. Sim, Espírito Santo unge meu irmão e minha irmã, desde a criança desta casa até o mais idoso, do adolescente, do jovem, do adulto. Vamos iniciar algo diferente, algo extraordinário, algo poderoso. Vamos caminhar no sobrenatural e não na lógica humana. Somos pessoas espirituais para vivermos o sobrenatural de Deus. Espírito de medo, eu falo contra você agora. Você que coloca medo no empresário, no empreendedor, no funcionário, no pastor. Você não tem mais poder agora neste lugar. Eu te ordeno, saia agora em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, vem com poder e toca cada um desses aqui. Toca o pai, toca a mãe, toca o filho, toca a filha, toca a família, toca-as com a sua glória, com a sua autoridade, toca com a sua graça. Sim, Senhor Jesus, eu chamo a existência um novo tempo. Não importa as previsões, não importa os prognósticos, não importa o inferno, que o inferno está profetizando. O que vale é a profecia, a palavra do reino de Deus. Nós somos salvos para boas obras. Nós vamos deixar a marca do seu reino, a marca do Senhor Jesus, que reina eternamente e que vive para todo sempre. Levanta, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos. Levanta os adultos, um povo que realiza as obras do Senhor e serve com alegria. Vamos testemunhar os paralíticos andando, os cegos vendo, os surdos ouvindo, curas, salvação, restauração, um tempo de júbilo, um tempo do ano do jubileu, um tempo de liberdade em Cristo Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, saúde física no seu corpo, saúde nas suas finanças. Declaro uma alma próspera, com ânimo, com poder, com milagres em suas mãos. Autoridade a partir de agora. Com quem você falar, as pessoas verão algo diferente em você. A unção do Espírito Santo vai fluir livremente em sua vida. A glória do Senhor vai se manifestar poderosamente em sua vida. Fazemos o que fazemos por amor e gratidão ao Senhor. Receba sobre a sua vida o derramar do Espírito Santo. Existem cântaros aqui que estão sendo derramados sobre a sua vida. Diga, Senhor, eu recebo. Sim, Senhor, o teu reino na minha vida. A manifestação do teu pensamento, o teu mover sobre a sua vida. Recebe o poder, recebe o frescor, recebe o renovo da parte de Deus na sua vida. E cante com alegria, cante com intensidade ao Senhor. Receba essa palavra por você, por sua família, pela sua nação, pelas nações da terra, em nome de Jesus.